Boa tarde a todos. Ou melhor, a todas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas mais uma vez ao Herdeiro da Luz, Casa de Assistência Espiritual. Eu me chamo Adriana, sou médium trabalhadora da casa. E hoje é com muita honra que nós vamos abrir um ciclo de palestras baseadas nas obras do Espírito Hamed, psicografadas principalmente por um médium e psicólogo, Francisco do Espírito Santo Neto. Hamed é um espírito muito especial e traz uma psicologia com uma fala muito clara, muito direta, às vezes um pouquinho dura, mas não deixa de ter amor, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre as fragilidades da nossa alma, a entender um pouquinho mais os nossos sentimentos, as nossas emoções e como isso pode repercutir no nosso dia a dia. Hamed, ele nos convida com uma linguagem profunda dessa psicologia que tenta trazer no olhar para dentro o entendimento do sentimento nas nossas atitudes, entendendo como que acontecem essas emoções em todos os nossos corpos, emocional, físico, espiritual, e como isso vai repercutir nas nossas atitudes. E melhor, ele vem trazer à luz do Evangelho do Cristo como nós podemos reformar essas atitudes, melhorarmos enquanto pessoas e evoluirmos enquanto seres encarnados, aproveitarmos melhor essa oportunidade que Deus, primeiramente, nos dá e a espiritualidade que nos auxilia nesse processo evolutivo. O primeiro livro que nós falaremos de sua obra é esse aqui, Renovando Atitudes, que é um livro que o título é autoexplicativo. Eu vou falar de vários sentimentos, de várias emoções, de várias situações do nosso cotidiano e como a gente pode melhorar tudo isso e renovar essas atitudes à luz do Evangelho de Jesus. Todos os capítulos dos livros psicografados através de Hamed, eles começam com uma fala de Jesus. Esse em especial, as falas estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. A Adriana, ele vem discordar, concordar de Kardec, como funciona? Pelo contrário, ele vem auxiliar toda a codificação kardeciana com a sua forma peculiar de falar, com a sua psicologia profunda, com a sua linguagem simples. Ele vem nos ajudar a entender melhor ainda aquilo que Kardec já havia nos auxiliado a entender sobre o Evangelho de Jesus. Então hoje, no primeiro capítulo que falaremos, eu peço licença a vocês para ler o início, que é o Evangelho, para que eu não me perca nas palavras. Capítulo 1, tua medida. Não julgueis a fim de que não sejas julgado, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Essa passagem está contida no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. E aí, falando de julgamento, e o título é Tua Medida. A primeira reflexão que Hamed nos traz é exatamente entendermos que medida seria essa. Qual é a minha medida? Qual é a sua medida? Qual é a nossa medida? E ele vem nos trazer que a nossa medida, ela é composta por tudo aquilo que somos, sentimos, pensamos, por cada emoção que a gente tem, cada opinião que a gente dá, cada julgamento que trazemos. Essa medida é a nossa luz, mas também é a nossa sombra. Essa medida é a nossa verdade, essa medida é a nossa essência. Essa medida é tudo que nós somos agora e que já fomos um dia em vidas pregressas. Essa medida é tudo aquilo que a gente aprendeu desde a infância, como certo, como errado. É tudo que a gente traz como bom ou como mal. E aí, o mundo hoje nos traz algo extremamente desafiador, que é perdermos um pouco a medida. Ou seja, o mundo hoje nos exige muito julgarmos uns aos outros. E como eu construo essa medida ao longo da vida com os meus pesos, eu construo como se fosse uma
digamos assim, uma unidade dessa medida que seria uma régua. Eu construo a minha régua, você constrói a sua, cada um de nós construímos a nossa própria régua. E lá fora existe, às vezes, digamos que um embaraçar de réguas. E eu vou usar a régua do outro para me medir, ou vou usar a minha medida para julgar o outro. Então isso quer dizer que Hamed vem nos dizer que julgar é medir. O julgamento que ele coloca aqui, diante dessa parte do Evangelho de Jesus, que da mesma forma que você julgar o teu irmão, você também será julgado, nos traz a refletir sobre cada uma dessas réguas, dessas medidas e dessas formas de julgamento que cada um de nós vamos angariando ao decorrer das nossas existências. Então é uma reflexão muito profunda, porque fala de algo muito interno. E aí nos leva a olhar para uma outra reflexão, que enquanto eu estou falando de comparação, de um mundo que me coloca em comparação, de um mundo que me coloca a todo momento para me medir com a régua do outro, um mundo que me faz por muitas vezes perder o meu próprio valor, porque eu estou me olhando com um olhar que não é meu. Um mundo tecnológico, um mundo de redes sociais, um mundo que prega o belo, cada um na sua ótica. Como que eu faço para olhar para mim e reconhecer o meu próprio valor? Como que eu faço para estabelecer a minha medida como uma medida coerente, justa, própria, verdadeira? Como que eu faço para viver a minha essência em um mundo que me cobra tanto? Será que eu estou conseguindo me cobrar? Ou será que eu estou conseguindo me acolher diante dessa situação que está lá fora? Hamed reflete ainda mais, ele coloca que o mundo às vezes nos coloca no medo, nos amedronta, às vezes nos ameaça de alguma forma, nos coloca coagidos de alguma forma. E como que eu faço para esse olhar interno? Eu julgo o outro? E aí tem uma frase de Paulo de Tarso que diz que quando a gente julga o outro, a gente se autocondena. E que bate muito com essa reflexão de Hamed, quando ele diz que todas as vezes que a gente usa a nossa régua, a nossa medida para o outro, a gente está espelhando nada mais, nada menos que tudo que está dentro de nós. Então essa relação é exatamente um espelho. Eu vou julgar no outro aquilo que às vezes em mim eu ainda não entendi. Por isso é tão complexo, porque às vezes é inconsciente. Ainda não veio para o estado de consciência. Às vezes eu vou julgar o outro com a dor de um trauma que eu tive lá na minha infância. Às vezes a minha régua vai ser extremamente rígida com os pais que me criaram, que tem outro tipo de concepção, que tem uma outra verdade. Então eu vou julgar o meu pai como um pai ruim ou uma mãe ruim, que não me deu tudo aquilo que eu achei que eu merecesse. E será que nós estamos sendo justos com essa régua? E quando a gente olha, quando a gente coloca esse olhar para dentro, quando a gente permite esse espelho vir à tona, será que a gente não está se auto-julgando muito? Então são reflexões delicadas, desafiadoras. E aí ele traz mais uma reflexão sobre o que esse espelho pode nos trazer enquanto um equívoco. Já ouviram falar na expressão livre-arbítrio? Quantos de nós não acham que utilizar o livre-arbítrio é simplesmente emitir opinião sobre tudo, é ter opinião sobre tudo, julgar todo mundo, julgar qualquer coisa? E hoje, no mundo de redes sociais, postar essa opinião. E ele fala exatamente, a gente tem que ter muito cuidado em não nos equivocarmos na nossa opinião e usarmos essa nossa medida para medir o próximo. Quantas reflexões? É fácil? Não. É extremamente desafiador. Eu diria até que difícil. Mas aí, como o Hamed nos chama a esse autoconhecimento constante para renovarmos as nossas atitudes, ele precisa nos apresentar um modelo. Como que eu consigo ter um manual para que eu possa me basear e me melhorar enquanto pessoa?
E o manual se chama Jesus Cristo para nós que somos cristãos. Jesus veio exatamente nos ensinar. E essa passagem ela está contida em Mateus capítulo 7, versos 1 e 2, Sermão do Monte. Sermão do Monte foi um dos grandes sermões do Cristo, talvez o maior, que vem exatamente nos dar esse norte, nos dar essa bússola, nos dar esse entendimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está contido num capítulo intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. E talvez esse título nos dê um spoiler de como seria enfrentar toda essa reflexão para acharmos uma solução, uma melhoria. Será que não seria olhando para o Cristo, para a sua misericórdia, para esse auxílio amoroso, para que nós possamos mudar as nossas atitudes e sermos também melhores na nossa medida? Será que não seria pedir ajuda e entender que por mais que eu tenha aprendido algo na minha infância, por mais que eu tenha criado alguma crença, alguma medida lá atrás, que naquela época sim fazia sentido, será que eu não posso entender que eu posso mudar isso hoje e fazer disso algo que faça mais sentido para o que eu estou passando? Ou para aqueles que estão ao meu redor? Olhar para Jesus é olhar para a medida do amor. Olhar para Jesus é olhar para a medida da caridade. É renovar todo esse meu reservatório moral. É renovar absolutamente toda e qualquer medida que eu possa ter dentro de mim. É olhar para a medida da misericórdia. E aí, refletindo, eu imaginava qual exemplo a gente pode trazer dentro do Evangelho para que fique mais fácil de nós entendermos no nosso dia a dia como utilizar esses auxílios que o Cristo nos traz dentro do seu Evangelho. Como que a gente pode fazer para interpretar numa situação do dia a dia? E o próprio Hamed me ajudou num exemplo que ele colocou no livro e eu me recordei do Evangelho de João, da história da mulher adúltera. Vocês conhecem essa história? Então eu convido cada um agora a imaginar a cena. Eu não sei se vocês já leram completamente, mas vamos tentar encenar aqui. Uma mulher foi pega em adultério e foi levada pelos seus acusadores até Jesus, que estava numa praça, escrevendo na areia com um graveto. Então tentem imaginar esse ser sereno, amoroso, em paz, tranquilo, escrevendo na areia. E de repente esses acusadores disseram a Jesus: essa mulher foi pega em adultério. Eles já estavam com as pedras nas mãos para apedrejá-la, para condená-la. Muito mais do que julgá-la, eles já tinham a condenação. E Jesus os convidou a somente uma reflexão. Aquele que não tiver nenhum pecado pode atirar a primeira pedra. E o que eles fizeram? De um a um eles se retiraram do local. E a mulher ficou sozinha com Jesus. E Jesus a indagou: cadê aqueles seus acusadores? Cadê aqueles que já haviam te condenado? E ela disse: se foram, Senhor. Não me condenaram. E Jesus responde para ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E aí, juntando com todas as reflexões que Hamed nos traz nesse capítulo, eu convido vocês a refletir na profundidade dessa mensagem. Quantos de nós não estamos na posição dessa mulher em várias situações diferentes de nossas vidas? Quantos de nós não estamos se sentindo coagidos e ameaçados pelo mundo lá fora, ou até mesmo dentro dos nossos lares? E eu diria pior, até mesmo dentro de nós mesmos. Quantos de nós não estamos coagindo a nós mesmos com culpa, com ressentimento, com uma cobrança excessiva daquilo que eu consegui, daquilo que eu não consegui entregar, de não sermos ainda perfeitos? Quantos de nós ainda não conseguem nos acolhermos dentro dessa sombra? Mas o Cristo não. Ele olhou para aquela mulher, ele não viu o erro.
Ele não a condenou pelo erro. Assim como, minhas irmãs, Ele faz com cada um de nós. Ele não nos olha pelos nossos erros. Porque Jesus conhece o nosso valor. Jesus conhece cada um aqui. Ele conhece as nossas potencialidades. Ele sabe exatamente aonde nós vamos chegar. A sua infinita misericórdia e a sua medida do amor não permite que Ele olhe os nossos erros. Será que nós conseguimos pelo menos nos esforçar um pouquinho para parecer com Jesus nesse sentido? E muito mais, dentro desse autoconhecimento, dessa análise de cada um de nós aqui temos nas nossas vidas hoje, nessa profundidade dos nossos sentimentos. Será que eu consigo olhar para esse erro e fazer o que Hamed nos convida, que é sair do ciclo de vítima e assumirmos a responsabilidade, entendendo que sim, nós conseguimos nos melhorar e mudar de atitude? Será que nós somos capazes de entender que nem todo o tempo nós somos luz? Talvez na maioria do tempo nós sejamos sombras, mas que nós podemos abraçar essa sombra com amor e misericórdia. Que nós podemos abraçar mais aquele outro que às vezes eu tanto julgo em meus pensamentos e em minhas atitudes. Entendendo que isso cria um campo magnético que às vezes dificulta bastante o meu interagir no mundo que me cerca, no ambiente que eu estou inserido. Será que eu consigo olhar para tudo isso e me acolher? E aí Hamed vem nos dizer que é exatamente esse o caminho. Talvez a gente não consiga muita coisa nessa existência, mas só o fato da gente estar aqui agora, nos esforçando e buscando esse conhecimento, já é de grande valia. É exatamente isso que Jesus quer. Ele não nos pede perfeição. Ele nos pede um esforço na conduta no bem para nós e para o outro. E Jesus olharia para cada uma de nós nesse momento e falaria: você não é seu erro. Você não é sua culpa. Você não é essa medida que muitas vezes pesa nos seus ombros. Você era um ser único, de valor, não só para Jesus, não só para Ele, mas para Deus também. E nós precisamos tomar posse desse valor. Assumir as nossas sombras, assumir a nossa responsabilidade diante dessa oportunidade encarnatória. E sim, nos esforçarmos muito para mudarmos as nossas atitudes no nosso dia a dia. Eu sei que às vezes o problema é pesado demais, mas a gente pode pedir ajuda. Primeiro para Ele. Se mesmo assim tiver pouco, eu posso pedir ajuda a quem está ao meu redor. Mudando sim a minha percepção, os meus pensamentos. Nós somos campos magnéticos, nós somos seres energéticos. Eu posso sim mudar a minha forma de pensar para que eu mude toda a psicosfera à minha volta. E aí, Jesus vai olhar para você e vai dizer: vá e não peques mais. Mas entenda esse acolhimento e esse amor de Jesus como um recomeço diário. Nós podemos recomeçar todos os dias. Nós temos a oportunidade de nos melhorarmos todos os dias. Por isso, esse autoconhecimento, esse olhar para dentro que Hamed nos convida, é muito importante que eu o faça todos os dias. Para que eu possa ir percebendo aos poucos. Porque Ele mesmo nos diz que a gente não consegue mudar aquilo que a gente não conhece. Sim, o inconsciente é desafiador, mas eu posso sim buscar alternativas para trazer isso para o meu entendimento, para a minha consciência e me despertar não na questão de ser conivente com esse erro, não, ou me acomodar diante do erro. Jesus não foi conivente com aquela mulher e Ele não é conivente com cada um de nós. E nós não precisamos ser coniventes nem com o nosso, nem com o erro de ninguém, mas nós precisamos assumir a responsabilidade. Nós precisamos querer, nós precisamos nos esforçar. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso me acolher. Eu preciso me acolher dentro de cada uma dessas fragilidades que nós temos. E trazer essa verdade, trazer esse valor para fora. Mostrar mais esse valor de quem eu verdadeiramente sou. A minha alma conhece o porquê de estar aqui, a sua e a sua. E é para essa alma que Jesus olha quando Ele diz: vá e não peques mais. Quando Ele diz: é possível recomeçar todos os dias. Quando Ele diz que a paz que Ele vos deixa, que Ele nos dá, é a paz que a gente tem que buscar.
para nos transformarmos e adquirirmos o tão falado reino de Deus e reino dos céus. Eu convido a cada um de vocês a refletir, a trabalhar junto com os ensinamentos de Hamed, que nos traz, na prática das suas obras, exatamente como nos transformarmos para chegarmos nesse reino de Deus e nesse reino dos céus. Fica o convite. E eu peço licença para deixar algumas reflexões que numa meditação prévia, antes de vir para cá, me preparando para estar aqui com vocês, foi colocado em meu coração, e para que eu não me perdesse nas palavras com a emoção do momento, eu escrevi, peço licença mais uma vez para ler. Uma reflexão de que, como já falou aqui, se Jesus não nos condena, por que nós nos condenamos tanto e julgamos tanto? Então vamos nos fazer essa pergunta. O teu valor não está na aprovação do mundo, mas no olhar amoroso do Cristo, que sabe exatamente quem você é e te ama exatamente como você é. Que a tua medida seja o seu recomeço e que a tua verdade seja a tua paz. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, que Jesus possa abençoar a vida de cada um e que a paz que Ele nos deixou possa ser o norte para a nossa renovação de atitudes no nosso dia a dia. Então vamos aproveitar essa energia, fechar os nossos olhos, nos conectar com a nossa espiritualidade, com a nossa essência. Busque dentro de você nesse momento essa verdade. Busque dentro de você essa centelha divina que fala tão alto com cada um de nós. Nesses momentos de reflexão, nesses momentos de autoconhecimento, de busca do Evangelho, de busca do remédio da alma. Imagine Jesus agora ao seu lado, com essa energia maravilhosa, atingindo todo o seu corpo físico, te envolvendo num abraço amoroso, caloroso. Imagine Jesus dizendo para você nesse momento: eu conheço você, eu conheço o teu valor, eu conheço você desde quando você foi criado. Eu conheço a tua alma, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua consciência, a tua verdade, eu conheço os teus sonhos, as tuas vontades, eu conheço o que você foi, o que você é e sei aonde você vai chegar. E nesse abraço amoroso você vai começar a sentir segurança, paz. Você vai respirar profundamente, soltar o ar e essa energia vai penetrar pelo seu pulmão e vai trazer um relaxamento profundo do seu corpo físico. E todo o teu campo magnético nesse momento vai mudando. E essa transmissão da paz de Jesus vai chegando em cada pedacinho seu, em cada célula. E abraçada ainda nesse abraço amoroso, carinhoso do Cristo, eu te convido a professar as palavras que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.